Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre duas questões que vão aparecer na sua prova. Então presta muita atenção, eu vou te dar aqui todos os macetes, todas as pegadinhas de prova, para você conseguir acertar essas questões que já são suas. Como a gente conversou, eu vou garantir que vocês acertem todas as questões de previdenciário. Para você alcançar a aprovação, não adianta, você precisa acertar todas as questões de previdenciário. E estudando da forma certa, estudando de uma forma mais simples, objetiva e voltado para questões de prova, você consegue. Ainda dá tempo se você estudar da forma certa. E a forma certa é estudar as questões de prova. Ficar mais tempo resolvendo questões de prova. E eu, como eu respondi todas as questões de prova dos últimos 10 anos, eu sei te falar exatamente quais são as palavrinhas que a banca vai trocar. O que pode pegar na sua prova. E eu vou te dar aqui de bandeja essas pegadinhas de prova, esses hacks que a gente chama, né? Essas informações valiosíssimas. Essa live aqui, ela vale ouro. E eu queria que vocês prestassem muita atenção, sabe? Eu sei que parece muito conteúdo, mas não é. Esse concurso, o conteúdo não é muito grande. Você estudando da forma correta, os dispositivos corretos, você tem chance de passar, chance real. E eu quero que você preste muita atenção. Um concurso com 1000 vagas, chance de chamar 3.500 pessoas, é uma oportunidade única na sua vida. Talvez não, provavelmente essa seja a grande oportunidade que apareceu na sua vida nos últimos anos. Porque você, uma vez aprovado, você está garantindo o sustento seu e da sua família por uns 30 anos, por muito tempo. Você sabe como é que funciona a carreira pública, você sabe que você tem um reajuste todo ano, você sabe todos os benefícios, a tranquilidade da estabilidade. Ou seja, se você agora, igual uma corrida de 100 metros, se você agora resetar a sua mente e programar ela da forma correta, se você fizer a sua parte até novembro, gente, final de novembro, dá tempo. Então você precisa agora saber que você está assim numa guerra, e essa guerra você veio para ganhar. Então nessa guerra é estudar sábado, é estudar domingo. Você está na guerra, correto? E essa guerra tem data para acabar. Uma hora que ela acaba, uma hora que você conquista a aprovação, você tem uma tranquilidade por anos. Então agora é hora assim de focar 100%, é hora de mudar o seu estilo de vida. Então eu vou estar aqui para vocês, vou estar aqui respondendo milhares de questões. Hoje é o último dia de lançamento para adquirir a fórmula da aprovação, para ter acesso às minhas videoaulas completas, ao meu material, né, ao meu manual da aprovação, de todas as matérias do edital. A gente tem também português, raciocínio lógico e informática com professores parceiros, professor Sidney Martins, que é o professor do Focus, professora Graziella, professor Lucas de raciocínio, professores fantásticos. Então hoje é a última oportunidade. Lembrando, né, gente, o material é fininho, tá vendo? É fininho, são poucas páginas para você acertar qualquer questão de prova. Então dá tempo, porque eu encaixei as questões de prova ao longo desse material. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Se você, porventura, achar uma questão que não seja respondida pelo livro, você ganha R$1.000. Eu sempre falo isso com vocês. Então, se você achar, entre em contato com a gente, coloca nas redes sociais. Você ganha R$1.000, mas ninguém nunca ganhou, porque é impossível. A gente encaixou todas as questões aqui. Então vamos lá. Eu falei ontem com vocês sobre alguns conceitos importantes. Eu quero relembrar. O primeiro conceito é o conceito de contribuinte. Prof, quem que é contribuinte? Quem paga a contribuição previdenciária. Prof, o que é contribuição previdenciária? A contribuição previdenciária é uma contribuição social. Contribuição social é uma espécie de tributo. Então, quem tem a obrigação de fato, tentei comprar o material dando entrada. Pessoal, entre em contato no direct, viu? Que são as últimas vagas. Infelizmente, depois de hoje, a gente não tem mais fórmula da aprovação para o INSS. Então, aproveita, entre em contato no direct agora. Combinado? Pessoal, quem que é contribuinte? Quem tem a obrigação de pagar a contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária é uma contribuição social, é um tributo. E quem é que tem a obrigação de pagar esse tributo? O empregador, as empresas, lembra? O organizador de um concurso de prognósticos. Concurso de prognóstico é aquele concurso, aquele jogo de azar.
Telecena, Caixa Econômica Federal, um concurso de prognóstico, o importador de bens e serviços do exterior, que vai pagar a PIS e a COFINS em importação, e também vai contribuir para a Seguridade Social o próprio trabalhador, né? Se você está exercendo uma atividade remunerada, você já está filiado ao regime geral de previdência. Em razão dessa filiação, você deve contribuir, você deve pagar. A contribuição é um tributo, você não tem escolha. Você está trabalhando, você já está afiliado ao regime geral de previdência. Prof, quem não está afiliado ao regime geral de previdência? Aquela pessoa que ocupa um cargo de provimento efetivo atuando na administração pública. Essa pessoa que ocupa um cargo de provimento efetivo, ela contribui para um outro regime próprio de previdência do servidor. A gente falou muito disso. Então, primeiro conceito, contribuinte, quem tem obrigação de pagar a contribuição previdenciária. Segundo conceito, beneficiário, quem que vai receber os benefícios da previdência? Quem tem direito de receber benefício? Quem, prof? Quem é que tem direito? Pessoal, os beneficiários são dois tipos, né? Os segurados e os seus dependentes. O segurado, o próprio segurado. Prof, quem que é segurado? Essa pessoa que está pagando a contribuição previdenciária. Se você está trabalhando e todo mês vem descontado do seu salário a contribuição previdenciária, você é segurado. Por que essa palavra segurado? Porque você está seguro. Você pode ficar seguro, sabe por quê? Se você tiver um acidente, você pode recorrer ao benefício previdenciário. Se você engravidar, você pode recorrer ao benefício salário e maternidade. Se você ficou mais velho e não consegue mais trabalhar, você pode se aposentar. Então você está segurado. Se acontecer qualquer situação de risco, você tem para onde correr. Então é beneficiário segurados e seus dependentes. Agora, quem que é segurado, prof? Eu tenho segurados obrigatórios e eu tenho segurados facultativos. E esse é o ponto que vai aparecer na sua prova. Quem são os segurados obrigatórios? Aqueles que estão trabalhando, exercendo atividade remunerada. Quem são eles, prof? Os empregados, os contribuintes individuais, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. São segurados obrigatórios. Quem que são os segurados facultativos? Aquelas pessoas que têm uma faculdade, vou contribuir ou não, ela tem a faculdade de contribuir ou não para a Previdência. Quem que é essa pessoa? Aquela pessoa que não está exercendo uma atividade remunerada, por exemplo. A dona de casa está em casa, cuida dos seus filhos, mas sabe que um dia ela vai ficar mais velha. Preocupada, né, no dia que ela ficar mais velha, ela pode o quê? Ela tem a faculdade de contribuir para a Previdência. Outra pessoa também que tem a faculdade de contribuir para a Previdência, o bolsista. O bolsista, gente, é aquela pessoa que está recebendo uma bolsa de estudos e tem a faculdade de falar, poxa, já vou contribuir para o regime geral pensando no dia que eu ficar mais velho. Outra pessoa que também é segurado facultativo, o estagiário. O estagiário, poxa, ele não é empregado porque ele é um estagiário. Esse estagiário, ele vai contribuir o quê? De forma facultativa, se ele quiser ou não. Professora, e o estagiário que foi contratado em desconformidade com a lei do estágio? Se porventura a lei do estágio não estiver sendo respeitada, o estagiário de fato está trabalhando 8 horas por dia, está trabalhando demais, né? Ele de fato é um empregado. Se aquele estagiário foi contratado em desconformidade com a lei do estágio, ele vai ser empregado. Beleza, entendi, professora. Entendi mais ou menos, mas vamos falar no detalhe, porque o detalhe é o que cai. Primeira espécie de segurado empregado, pessoal. Vou tentar mostrar para vocês aqui todos os esquemas que a gente fez. Lembrando, né, que vocês já sabem, o que está em verde no material, responde a 100 questões de prova. Terminou de ler essa página aqui do material com esses esquemas? Aproxime o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Leu essa página aqui agora, já aproxima o seu lado do QR Code questões, responda as questões que envolvem esse conteúdo. Para quê? Para saber como que a banca cobra, para entender como que aquela matéria aparece na prova, para memorizar 3 vezes mais. Para o quê, gente? Para o quê? Para focar no que é mais importante. Para o que, gente? Para aplicar o que você acabou de estudar. É assim que você vai conseguir.
Se você estudar de outra forma, se você ficar assistindo muitas videoaulas, você não tem tempo para assistir muitas videoaulas. Se você ficar lendo milhares de páginas em PDF, você não tem tempo. Por quê? Você pode até ler, você pode até assistir, mas se você não praticar, se você não responder questão, a chance de você esquecer é muito grande. Se eu te perguntar o que você viu ontem na televisão, você não consegue me falar. Porque 24 horas depois de aprender um conteúdo, você esquece 80%. Você só vai memorizar se você fizer questão. Quando você vê, olha, isso aqui cai mesmo na prova. E eu tô mostrando para vocês, eu já mostro, as cores já mostram quais são as frases que são cobradas. Poxa, então eu vou aplicar esse conhecimento na hora. Então eu vou aplicar esse conhecimento, aí você entende, você memoriza, você fixa muito mais. Essa é a minha metodologia. Ficar menos tempo lendo, o livro é fininho, mais tempo fazendo questão. Ficar menos tempo lendo, menos tempo assistindo videoaula. Inclusive, gente, as videoaulas estão aqui, né? A videoaula está sempre no início do capítulo, mas você fica menos tempo assistindo videoaula, mais tempo o quê? Respondendo questão de prova. Essa é a técnica, não existe, eu não conheço outra técnica mais eficaz, não conheço, vocês podem procurar na internet. Quem é aprovado? É aquele aluno que estuda mais horas? É aquele aluno que leu mais PDF? É aquele aluno que acertou mais questões de prova. Como que você vai acertar mais questões de prova? Acabou de ler uma página? Já responde as questões. Acabou de ler outra página? Já responde as questões. É assim que você vai acertar mais questão, se sentir mais motivado, memorizar muito mais memorizar ainda mais aquele conteúdo. Beleza. Segurado empregado. Primeira espécie, eu vou sempre... Vou tirar aqui do suporte, pessoal. Tô no carro hoje. Vou tirar aqui no suporte. Quem que são segurados empregados, prof? Quem que são? Primeiro, gente, o diretor empregado, contratado ou promovido para o cargo de direção nas sociedades anônimas, mantendo características inerentes à relação de emprego. Quais que são as características da relação de emprego? Subordinação, ele está subordinado àquela instituição. Habitualidade, vai lá todo dia e recebe uma remuneração. O diretor empregado é o quê? É um segurado empregado. Beleza. Além disso, além do diretor empregado, o trabalhador temporário. O que você tem que lembrar sobre o trabalhador temporário que pode aparecer na sua prova? Trabalhador temporário é aquele que assina um contrato temporário de 180 dias, prorrogável por mais 90. As questões, elas pedem esse prazo. Então, trabalhador temporário é segurado empregado. Lembra disso, 180 dias mais 90 dias. Além disso, essa é a hipótese mais cobrada, olha só. Brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado. Pessoal, o brasileiro civil que trabalha para a União, ele é empregado. Vocês vão ver diversas questões sobre esse tópico, né? Brasileiro civil que trabalha no exterior. Vou te dar um macete. O que eu vou falar aqui vai salvar uma questão da sua prova. Brasileiro civil que trabalha na União, trabalha no exterior para a União. Brasileiro civil que trabalha no exterior, tem várias e várias hipóteses que a gente vai falar aqui. A grande maioria delas, né, a maioria delas, aquele brasileiro vai ser empregado. Quando é que o brasileiro que mora no exterior vai ser contribuinte individual? Eu quero que você decore a exceção para você acertar as questões de prova. Sabe quando é que o brasileiro que trabalha no exterior vai ser qualificado como contribuinte individual? Quando, gente, presta muita atenção. Sabe quando? Quando ele estiver trabalhando para um organismo internacional no qual o Brasil seja membro efetivo. Ou seja, se o brasileiro civil trabalha para a União em um organismo internacional, ele é empregado. Agora, se o brasileiro civil trabalha para o organismo internacional no qual o Brasil faça parte, né, seja parte, aí ele é contribuinte individual. Então, eu tenho um brasileiro que trabalha para a União e mora lá na Argentina. Ele é empregado. Agora, eu tenho um brasileiro que mora na Argentina e trabalha para o Mercosul. Aí, ele é contribuinte individual. Beleza? Ou seja, se o brasileiro trabalha para a União, ele é empregado. Se o brasileiro trabalha para o organismo internacional, para o Mercosul, ele é contribuinte individual. Pessoal, quem
Quem é aluno, né, meu aluno matriculado, tem acesso sim a um grupo de dicas diárias. A gente está acompanhando vocês. Entre em contato também no direct que a gente manda o link para vocês. Vocês receberam por e-mail. Beleza. Além disso, também é empregado, prof. O estagiário, gente, contratado em desconformidade com a lei. Como eu falei com vocês, o estagiário, ele é contribuinte facultativo. Mas se porventura ele foi contratado em desconformidade com a lei, né? Não está seguindo, ele está lá o dia inteiro, está lá trabalhando 8 horas por dia, aí, gente, o estagiário vai ser qualificado como empregado. E aí ele vai ter vários direitos que o estagiário não tem, então presta muita atenção. Além disso, o servidor que ocupa exclusivamente cargo em comissão também é empregado e exercente de mandato eletivo. Como assim, prof? Falo isso para vocês em todas as lives, mas não adianta, não custa reforçar. Servidor público, né, se tiver só assim na questão, contribui para o regime próprio de previdência o servidor público. Tá errado, sabe por quê? O servidor público, o que é servidor público? Servidor público é aquela pessoa que ocupa um cargo. Esse cargo, ele pode ser um cargo em comissão ou cargo de provimento efetivo. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação, livre exoneração. Qualquer pessoa pode ocupar esse cargo, qualquer pessoa pode ocupar. Então, essa pessoa aqui que está ocupando um cargo em comissão, ela não vai ficar na administração pública por tanto tempo. Sabe por quê? Porque ela pode ser exonerada a qualquer momento. Então, essa pessoa que ocupa um cargo em comissão, ela vai contribuir para o regime geral de previdência. Quem contribui para o regime próprio de previdência é o servidor que tem um cargo de provimento efetivo. Beleza? Então, aquele servidor que ocupa um cargo em comissão, ele é empregado. Ele contribui para o regime geral de previdência e não para o regime próprio. Beleza? Além disso, aquele que exerce mandato eletivo, o vereador da sua cidade, também é empregado filiado ao regime geral de previdência. Exerce mandato eletivo. Vereador exerce mandato eletivo? Ele vai contribuir como empregado para o regime geral de previdência. Beleza? Gente, vai falando aí, ó, tá tudo claro? Além disso, também é servidor empregado. O menor aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. Menor aprendiz. Tenho 14 anos de idade, quero começar a trabalhar. A partir dos 14 anos de idade, pode sim trabalhar como menor aprendiz e vai ser o quê? Empregado. Empregado, beleza? Ok. Além disso, o contratado como trabalhador intermitente, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismo, é aquela hipótese que eu falei. Quando o brasileiro civil trabalha para a União no exterior, ele é empregado. Agora, quando o brasileiro civil trabalha no exterior em organismo oficial internacional, trabalha no Mercosul, por exemplo, ele vai ser contribuinte individual. Essa hipótese aqui, contribuinte individual. Aqui, brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, empregado. Além disso, o servidor da União, Estado, Distrito Federal e Município, incluídas suas autarquias e fundações exclusivamente de cargo em comissão. Quem ocupa cargo em comissão? Empregado. E vai contribuir para o regime geral de previdência. Além disso, o servidor do Estado, Distrito Federal e Municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupantes de cargo efetivo, desde que nessa qualidade não seja parado por regime próprio. Pessoal, existem muitos municípios, né, municípios pequenos, que não criaram o seu regime próprio de previdência do servidor. Então, eu tenho pessoas que exercem cargos efetivos, mas não vão estar vinculadas ao regime próprio. Por quê? Porque naquele município não tem regime próprio. Então, eu tenho um município pequenininho aqui em Minas Gerais. Esse município pequenininho, ele não instituiu o regime próprio de previdência do servidor. E aí, prof, eu tô cheia de pessoas aqui, existem várias pessoas que estão ocupando cargos de provimento efetivo, mas elas vão contribuir para qual regime? Como não foi instituído pelo município o regime próprio de previdência do servidor, elas vão contribuir para o regime geral de previdência, como empregados, beleza? Ok. Além disso, gente, agora eu quero falar com vocês, então essas são as principais hipóteses, é o que vai aparecer na sua prova. Lembrando, gente, requisitos para se enquadrar como empregado, a gente tem que lembrar, exerce serviço urbano, rural à empresa, não eventual, caráter de subordinação e recebe remuneração, beleza?
Hipóteses que eu acho que vão cair na sua prova. Brasileiro civil que trabalha para a União no exterior. Essa vai aparecer na sua prova. Além disso, também pode aparecer na sua prova. Estagiário que não foi contratado em conformidade com a lei. Também pode aparecer na sua prova. O menor aprendiz, aquele que já tem 14 anos, também pode aparecer na sua prova. Essa, para mim, são as minhas 3 pedidas. E o diretor empregado. Se cair diretor empregado, é uma questão dada, e o trabalhador temporário lembra que o contrato de trabalho temporário é de 180 dias, prorrogável por mais 90. Essas são as hipóteses mais importantes e a gente coloca aqui para você sempre com as questões aqui, tá bom? Página a página. Além disso, empregado doméstico. Quem que é o empregado doméstico, prof? Empregado doméstico, gente, é aquele que trabalha de forma contínua, com subordinação, de forma onerosa, recebe a pessoa ou família na esfera residencial, em atividades sem fins lucrativos. Gente, o caseiro, empregado doméstico, o jardineiro, a cuidadora de idosos, a babá. Então, não é só aquela pessoa que limpa a casa, né, prof? Não é só o motorista, é trabalhador doméstico. Aí você tem que lembrar disso, de forma contínua, com subordinação, e não exerce atividade lucrativa. O que pode aparecer na sua prova que aconteceu muito na pandemia? Muitas pessoas ficaram assim, sem emprego na pandemia, ficaram numa situação complicada e resolveram abrir restaurantes do iFood em casa, né? Ah, vou pegar minha cozinha aqui, vou fazer um restaurante do iFood aqui em casa. Vou pegar minha empregada doméstica, e vou pedir para ela cozinhar. Pessoal, pode? Não pode, porque nessa situação a empregada doméstica está desempenhando uma atividade lucrativa. Você está usando aquela mão de obra para quê? Para lucrar, né? Para lucrar, para vender aquela comida, para lucrar no iFood. Se porventura isso acontecer, há uma descaracterização da qualidade de empregada doméstica, e aquela pessoa se torna empregada, tá bom? Também filiada ao regime geral de previdência. Pontos importantes. A gente também vai falar sobre contribuição do empregador, isso, vai falar muita coisa. Beleza, prof, eu tenho que lembrar disso, né, prof? Não pode ter fins lucrativos. Eu dou até esse exemplo aqui, ó. Imagine que uma família tem uma empregada há vários anos, mas devido à crise da pandemia, resolveu abrir um pequeno restaurante delivery na sua própria residência. E colocou a empregada para o quê? Para cozinhar, para preparar comida, para preparar marmita. Nesse caso, ela vai estar desempenhando uma atividade de fins lucrativos. Ela deixa de ser empregada doméstica e se torna empregada, tá bom? Beleza, prof. Continuando, quero falar agora sobre contribuinte individual, que pode ser definido de 2 formas. A primeira seria aquela pessoa que presta serviço em caráter eventual a uma ou mais empresas. Por exemplo, um alfaiate, um eletricista que presta serviço de caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. E a segunda é aquela pessoa que presta serviço por conta própria. Então, por exemplo, o eletricista, ele presta serviço de caráter eventual a uma ou mais empresas? Sim. Outra também é contribuinte individual, aquela pessoa que presta serviços por conta própria. Aquele médico que tem o seu próprio consultório e presta suas atividades ali. É aquele dentista que tem seu próprio consultório e presta suas atividades ali. Beleza? Ok. Quais são as hipóteses de contribuinte individual que vão aparecer na sua prova? Primeira, aquelas pessoas que trabalham com extração mineral. O garimpeiro. Prof, o garimpeiro é contribuinte individual. Sim. O que a prova faz com vocês? Ele fala assim, o garimpeiro que exerce atividade em regime de economia familiar. Aí você fala, economia familiar, será que é segurado especial? E não é. Lembra quem que é segurado especial? Segurado especial, vocês já sabem, vou lembrar de novo. Segurado especial é aquele pequeno produtor rural, né? Que produz ele sua hortinha, cria suas galinhas, sabe? Assim, aquele primeiro pequeno produtor rural que usa, né? Tudo que ele plantou, tudo que ele produziu para o próprio sustento. De vez em quando ele vende o excedente da produção para o supermercado, para a vendinha da esquina, mas esse produtor especial não é diferente de garimpeiro. Garimpeiro, contribuinte individual, tá bom? A prova vai tentar te confundir. Como é que a prova também pode tentar te confundir? Pode falar assim, o seringueiro que trabalha em regime de economia familiar. Aí você fala, ai meu Deus, seringueiro, garimpeiro. Aí você vai lembrar o seguinte, seringueiro pode ser produtor o quê? Pode ser segurado especial. Esse seringueiro que trabalha em regime de economia familiar, numa área pequena, pode ser, não, vai ser segurado especial. Vai ser segurado especial. Diferente de garimpeiro. Garimpeiro é sempre
sempre contribuinte individual. Garimpeiro é sempre contribuinte individual. Beleza, prof. Ministro de confissão religiosa, o padre, o pastor, contribuinte individual também. Brasileiro civil, agora olha a hipótese, essa vai cair na sua prova. Brasileiro civil que trabalha no exterior, em organismos internacionais do qual o Brasil é membro efetivo. O brasileiro que trabalha no Mercosul, contribuinte individual. O brasileiro que trabalha para a União, num organismo, no Mercosul, aí ele é empregado, tá bom? Lembra disso, viu, gente? Se esse brasileiro tiver amparado pelo regime próprio, se porventura esse brasileiro está lá no exterior, mas ele é um servidor que tem um cargo de provimento efetivo, ele não vai contribuir para o regime geral de previdência, tá bom? Não vai, beleza? Ok. Além disso, também é contribuinte individual o empresário individual, o diretor não empregado, o sócio administrador, o sócio cotista, o cooperado e o síndico. Essa questão de síndico, ela é muito batida, mas se aparecer na sua prova, eu quero que você garanta essa questão. Ela caiu muitas vezes e você precisa saber. O síndico, gente, que recebe uma remuneração, o síndico remunerado, ele é contribuinte individual. O síndico que tem como remuneração a isenção do condomínio, ele não paga condomínio, ele vai ser contribuinte individual também. Por quê, prof? E o síndico que não recebe nenhuma remuneração, ele é segurado facultativo. Por quê? Se ele recebe para ser síndico, ele vai contribuir como contribuinte individual. Ele está recebendo algo, ele está recebendo aquela remuneração. Se ele deixa de pagar o condomínio para ser síndico, ele também está recebendo. Por que está recebendo, prof? Porque ele está deixando de pagar o condomínio. Se ele também está recebendo, ele vai contribuir como contribuinte individual. Agora, se ele não recebe nada e ele é síndico, não recebe nada, ele pode até contribuir como segurado facultativo. Ele tem a faculdade de contribuir ou não. Beleza? Ok. Além disso, gente, o microempreendedor individual também é contribuinte individual. O notário, tabelião e o titular de cartório. Sabe quem que é titular de cartório? Minha irmã é titular de cartório. Ela passou no concurso de cartório e é fantástico, é o melhor concurso do país, né, gente? Ela passou agora e continua passando em outros concursos de cartório. Precisa ver, é uma máquina. Minha irmã é titular de cartório. Ela fez um concurso para se tornar titular de cartório. Então, ela exerce um munus público, ela exerce uma função pública, com certeza. Mas ela vai contribuir, ela não está vinculada ao regime próprio de previdência. Ela vai contribuir como contribuinte individual. Só que minha irmã, no cartório dela, existem vários funcionários. Esses funcionários, eles vão contribuir para o regime o quê? Ó, gente, ela vai contribuir para o regime geral de previdência social como contribuinte individual. Como contribuinte individual. Peraí, pessoal, daqui a pouquinho eu vou escutar para vocês todos os áudios, os comentários. Ela contribui, pessoal, como contribuinte individual para o regime geral de previdência. Ela não contribui para o regime próprio. Ela como contribuinte individual. Mas no cartório dela, ela tem vários funcionários. Os funcionários são o quê? Os funcionários são empregados. Eles contribuem para o regime geral de previdência como empregados. Então, ela é contribuinte individual. Os empregados são o quê? São empregados que contribuem para o regime geral também, tá bom? Na qualidade de empregados, beleza? Além disso, pescador de embarcação de médio e grande porte. O pescador, gente, ele pode pegar na sua prova, pode ser que a banca pegue você. O pescador de que não tem embarcação ou que tem uma embarcação pequena, ele vai ser qualificado como segurado especial, como aquele pequeno produtor que a gente já conversou. Agora, o pescador que tem uma embarcação de nível, uma embarcação média, uma embarcação grande, esse pescador, ele é contribuinte individual. Então, você vai ter que observar no enunciado da questão o tamanho da embarcação. Se eu estou falando de uma embarcação pequena, uma embarcação ou um pescador que não tem embarcação, sabe aquele que joga rede no mar? Não tem embarcação? Esse aí é o segurado especial. Agora, se eu estiver falando de uma embarcação de médio porte, uma embarcação grande, aí eu estou falando do contribuinte individual. Beleza? Ok. Além disso, gente, trabalhador avulso. Trabalhador avulso, muito difícil de aparecer na sua prova. É aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbano-rural a várias empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação de quê? Do órgão gestor de mão de obra. A palavra-chave é órgão gestor
de mão de obra ou sindicato da categoria. Por exemplo, trabalhador portuário, trabalhador de carga ou descarga de mercadorias, inclusive de carvão e minério, o ensacador de café, cacau. Esse aqui que é o trabalhador avulso. Muito difícil de aparecer na sua prova. Palavra-chave de trabalhador avulso é órgão gestor de mão de obra. Agora, o que tem muita chance de aparecer na sua prova? Segurado especial. Galera, tá vendo, né? Eu marco para vocês as frases mais cobradas, para que vocês aqui, olha, terminou de ler essa página? Aproxime o seu lado do QR Code de questões. Vai aparecer na sua tela do seu celular as questões de prova que são respondidas por essa página aqui. Beleza? Aí você já responde as questões que cobram esse conteúdo na hora. Assim, você vai o quê? Você vai memorizando muito mais. Você vai entendendo como que a banca cobra. É assim que você vai alcançar a aprovação. Dá tempo se você estudar de forma o quê? Eficaz. Focando mais tempo nas questões de prova. Beleza? Ok. Quem que é o segurado especial? A gente já falou sobre isso. Já falou sobre um contribuinte individual que eu acho que vai cair porque é muito novo isso, gente. O médico é do programa Mais Médicos, né? Se ele não tiver amparado por um regime de previdência do país de origem, ele é contribuinte individual. Eu acho que isso vai cair, viu, gente? Médico do programa Mais Médicos é contribuinte individual. Eu acho mesmo que isso vai cair, tá bom? Eu acho mesmo que isso vai cair, então presta atenção. Vamos lá, segurado especial. Segurado especial é aquela pessoa, o pequeno produtor rural, que trabalha numa área, né, uma fazenda, né, um sítio, de até 4 módulos fiscais. O que é módulo fiscal? Varia de município para município, né? Mas, por exemplo, aqui em Minas é 5 hectares. Então, depende, mas você tem que decorar para sua prova a área de até 4 módulos fiscais. Esse segurado especial, ele atua em regime de economia familiar, né? Então, ele produz ali na terra o que ele vai utilizar para o próprio consumo, né? Então, o filho dele, que tem mais de 16 anos e ajuda ele, também é segurado especial. A esposa dele, que também mora ali na fazenda, também é segurada especial, tá bom? E aí eles vão plantando ali a horta, vão criando as galinhas, utilizam a produção deles, eles utilizam aqueles ovos, aquela horta para o próprio consumo, correto? De vez em quando ele pega o excedente do que ele produziu e vende. Vende para o comércio da cidade, para o supermercado, ele vende. Gente, segurado especial é uma das grandes chances de fraude na Previdência. Existem 2 benefícios, né? Existem 2 situações que acontecem muito na prática que dão ensejo à fraude. Uma delas é o segurado especial e o outro é o BPC Loas, que eu já falei com vocês, mas vou repetir de novo. O que acontece? Se a pessoa vai lá e se autodeclara segurada especial, como é que ela pode fazer para provar que de fato ela vive da terra? Ela pode apresentar uma nota fiscal de compra de mercadoria, ela pode apresentar algum tipo de algum certificado de que ela trabalha, um certificado de uma instituição que está vinculada ao Pronamp. Ela vai provar que ela vive da terra, né? E por essa razão, o que ela faz, o que ela trabalha. Travou um pouquinho aqui, voltou. O trabalho dela, a forma de remuneração que ela tem é a hortinha. É a galinha ali gordinha, é a forma de remuneração que ela recebe do trabalho que ela faz. Então, se ela ganha, gente, se ela recebe alface, tomate, cebola, como é que ela vai pegar dinheiro e vai contribuir para o INSS? Como? E aí, o que acontecia muito, né? O INSS ficava anos sem saber que aquela pessoa existia. De repente ela aparecia e falava, vivi a minha vida inteira trabalhando na terra. E o meu sustento vem do meu trabalho feito aqui nessa fazenda pequena, de até 4 módulos fiscais, né? E por isso que é possível o segurado especial, ele pode haver, no caso do segurado especial, inscrição após a morte. O que é inscrição após a morte? Vamos dizer que a gente tem o Joãozinho lá, que trabalha naquela região, naquela fazenda, em regime de economia familiar. E aí Joãozinho morre, a esposa dele vai ao INSS e fala, olha, Joãozinho trabalhou a vida inteira,
como segurado especial, porque a gente vivia da terra e foi assim a vida inteira. Pode haver inscrição após a morte do segurado especial? Pode sim, gente, pode sim, porque isso acontece muito, né? Acontece muito por que razão? O segurado especial não necessariamente contribui. Ele só contribui se ele vender o excedente da sua produção. Então vamos dizer, esse mês aqui eu produzia muito, mas é muito mesmo alface. Vou vender esse alface para o supermercado. O supermercado que comprou o excedente da produção do Joãozinho, ele vai o quê? Sobre aquela comercialização, sobre aquela venda, vai incidir um percentual de 1,3% da contribuição previdenciária, beleza? Só que aquele segurado especial que nunca na vida vendeu o seu excedente de produção, poxa, ele nunca nem contribuiu. O INSS nunca ficou sabendo da existência dele. Por essa razão, é possível sim a inscrição do segurado especial após a morte. Isso é uma questão que vai aparecer na sua prova, viu? Lembra aí, gente, inscrição do contribuinte individual após a morte não é possível. Inscrição do contribuinte facultativo após a morte não é possível. Inscrição do segurado especial após a morte é possível. Por quê? Lembra daquele exemplo que eu falei com vocês? O contribuinte individual, por exemplo, aquele médico ali que tem um consultório, ele tem a obrigação de recolher a contribuição. Se ele, porventura, recebeu a vida inteira, exerceu atividade remunerada a vida inteira e nunca contribuiu para a Previdência, ele nunca contribuiu, ele está em débito. A gente conhece muito dentista, médico que está em débito, está devendo. Aí vem a família dele, depois da morte daquele médico, e fala, vamos inscrever ele aqui, a gente quer regularizar a situação, pagar de forma retroativa. Não pode, porque quem faltou com o dever de contribuir foi o próprio médico. Então, não é admitido inscrição após a morte do contribuinte individual. Mesma coisa do segurado facultativo. Minha mãe foi a dona de casa a vida inteira, agora ela morreu. Né? É possível inscrever ela? Né? Ela já morreu. Posso inscrever ela no INSS? Não pode. Por quê, gente? Ela nem se filiou ao regime geral de previdência em momento algum, porque ela é segurada facultativa. Agora, no caso do segurado especial, é possível a inscrição após a morte. Lembrando que o segurado especial, gente, é aquele que pode... ele não pode ter um empregado em caráter permanente. Porque se o segurado especial, esse pequeno produtor, tem um funcionário o ano inteiro, poxa, ele não necessariamente está produzindo tão pouco, né? Então ele pode fazer o seguinte, durante um dia no ano, ele pode contratar 120 pessoas. Como assim? Ele fez um plantio lá de milho. Aí agora vai colher aquele milho. Durante um dia, ele pode chamar até 120 pessoas. Se ele chamar 120 pessoas para colher aquele milho num dia só, não vai descaracterizar a sua característica, né, como segurado especial. Ele pode também, durante 2 dias, contratar 60 pessoas. Durante 3 dias, contratar 40 pessoas. Lembra que o número é 120. Ou durante 120 dias, contratar uma pessoa só. Beleza? Esse é o segurado especial. Isso é importante, o segurado especial ele tem que de alguma forma demonstrar que ele vive da terra, apresentar uma nota de compra de mercadoria, apresentar a nota de venda de algum tipo de produção, ele vai ter que demonstrar que ele está vivendo ali da terra. Mas por que seja fraude? Tem muita gente, né, que nunca contribuiu, porque o segurado especial não necessariamente precisa contribuir, só vai contribuir se ele vendeu o excedente de produção. Tem muita gente que nunca contribuiu, chega lá e fala, eu fui segurado especial, vivi da terra a vida inteira, então tem essa possibilidade, né? Existia essa possibilidade muito grande de fraude. Hoje em dia tem alguns requisitos na lei para que aquela pessoa demonstre que de fato ela era o quê? Segurado especial, ela era pequena produtor rural. Beleza? Ok. Professor, o produtor rural de uma área maior do que 4 módulos fiscais, de uma fazenda maior, ele é o quê? Ele é contribuinte individual. Beleza? Ok. E por fim, gente, para fechar essa aula, eu quero falar com você sobre o segurado facultativo. Segurado facultativo é aquela pessoa que tem a faculdade de contribuir ou não. Como assim? Aquela pessoa que está em casa, a dona de casa, que não recebe, não exerce atividade remunerada. Essa pessoa, ela pode ficar preocupada com o dia que ela fica mais velha, pensando nesse dia, né, que ela vai ficar mais velha, ela quer contribuir. Isso é possível? É possível sim. Ela vai se filiar ao regime geral
como segurada facultativa. Além disso, gente, o síndico de condomínio, quando ele não recebe nada, ele pode se filiar como segurado facultativo. O estudante também pode se filiar como segurado facultativo. O brasileiro que acompanha um cônjuge que presta um serviço no exterior, né? Então, aquele que acompanhou o cônjuge que está prestando um serviço pode também se filiar como segurado facultativo. Aí tem várias hipóteses aqui, a gente não vai conseguir falar todas. Meu tempo está acabando. Pessoal, olha, vamos fazer recapitulando essa aula aqui. Eu falei para vocês o conceito de contribuinte, aquele que tem o dever de pagar a contribuição previdenciária. Eu falei que é o empregador, eu falei do trabalhador, eu falei daquele que organiza o concurso de prognósticos, eu falei do importador, não falei? Falei com vocês também sobre os beneficiários. Falei com vocês que beneficiários são duas espécies, os segurados e os seus dependentes. Falei para você um pouquinho sobre o conceito de segurado. O segurado pode ser o quê? O segurado pode ser um segurado obrigatório ou segurado facultativo. E falei com vocês quem são os segurados obrigatórios. Quem são eles? Empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado que é especial, empregado doméstico. E falei com vocês sobre segurado facultativo. Galera, revisando aqui, final do capítulo, beneficiários do regime geral são segurados e seus dependentes. Os segurados, a gente tem segurado obrigatório, que é o empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador o quê? Avulso, segurado especial. E o segurado facultativo, a gente já conversou. Galera, todos os capítulos são com essa metodologia, né? Eu coloco para vocês quais são os tópicos do edital que estão sendo esgotados. Vocês vão ver que nos primeiros capítulos tinha poucos tópicos em verdinho. Agora vai aumentando, porque eu quero mostrar para vocês que vocês estão, de fato, esgotando o edital. Antes de iniciar o capítulo, assiste a videoaula. É uma videoaula só por capítulo, na qual eu vou explicar todo o conteúdo do capítulo para você não perder tempo. O detalhe está no texto. Você já sabe, né? Tudo que está em verde responde a 100 questões de prova. O que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões de prova. Terminou de ler essa página aqui? Aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas por essa página. Você não vai avançar uma página do material sem responder questão. Dá uma olhadinha nos macetes que eu coloco para vocês. Coloco sempre para vocês os macetes. Sempre dá uma olhadinha nos tópicos que estão em verde, amarelo. Tem áudio explicando cada página do material. Uma página, um áudio por página. Então, se você está com dúvida aqui, né, no conteúdo dessa página, escuta o áudio. Sempre observa a atenção. Eu sempre falo todas as pegadinhas de prova, eu coloco para vocês. Todas no atenção. E aqui vão estar as respostas, viu, gente? No atenção vai estar as respostas das questões. Coloco para vocês esquemas. No final do capítulo, a gente tem esquema aqui falando dos segurados obrigatórios, quem são eles, trabalhador avulso, segurado especial, inscrição. A gente falou ontem sobre filiação também. E aí, todos os capítulos são assim. Vocês vão ver que daqui a pouco, todo esse edital tá verdinho, está esgotando tudo. E é assim que eu quero. E eu quero que vocês também prestem muita atenção no final do livro. No final do livro, eu coloco para vocês alguns esquemas. Isso aqui é para você revisar antes da prova, tá bom? Todos os esquemas e coloco para vocês as frases. Essas são as frases que respondem o maior percentual de questões do capítulo número 1. Elas respondem a 50% das questões de prova. Esses são os artigos mais importantes do primeiro capítulo. Lê os artigos, aproxima o seu lado do QR Code questões e você vai o quê? Responder as questões que cobram esses artigos. Lei seca responde a 70% das questões de prova. Então, eu estou garantindo para vocês o acerto da lei seca. Como, prof? Lê os artigos, aproxima o seu lado do QR Code questões e responda as questões que cobram esses artigos. Tem frases poderosas de cada capítulo. Essas frases aqui respondem a 32% das questões sobre classificação dos segurados. Esses são os artigos mais cobrados sobre classificação dos segurados. Responda as questões, lê os artigos. Então, tem frases poderosas de cada capítulo e artigos mais cobrados de cada capítulo, com as questões. Você vai estudar lei seca como você nunca estudou. Frases poderosas de cada capítulo, artigos mais cobrados de cada capítulo. É assim que eu quero que você revise um dia antes da prova. E eu vou voltar aqui um dia depois da prova. E eu vou mostrar para vocês que 90% das questões de prova, 90%, eu tô fazendo essa
Olha, isso aqui é muito sério. 90% das questões de prova estão nessas últimas páginas, nas frases poderosas no artigo. Quem memorizar, quem lê com muita atenção essas últimas páginas do material, que são as frases poderosas e os artigos quentes, vai acertar as questões de prova. E eu volto aqui para fazer uma live com as questões da prova, mostrando que elas estão nessas últimas páginas. Beleza? Pessoal, hoje é o último dia para adquirir a fórmula da aprovação. O último dia para adquirir a fórmula da aprovação INSS, não vai ter mais. Então aproveita, quem quiser, entre em contato no direct, ainda está com 30% de desconto. A gente liberou as vagas hoje nos grupos. Quem não está nos grupos, entra nos grupos também. Manda mensagem, eu quero entrar nos grupos. A gente coloca vocês nos grupos. Adquirir o livro. Para adquirir o livro, entra em contato agora no direct que a gente libera para vocês. São as últimas vagas, hoje até meia-noite. Foi um prazer estar aqui. Eu volto ainda hoje. Eu deixei para vocês 4 aulas já no meu feed. A gente apagou uma, porque eu falei com vocês que estaria disponível por tempo limitado. Gente, eu tô garantindo aqui as questões para vocês, mas vocês têm que assistir. A primeira aula teve um monte de gente assistindo. A segunda, mais ou menos. A terceira. Galera, vocês têm noção que é para você estudar muito agora, para você garantir sua vida? Você tem noção que agora não é hora de brincadeira, não é hora de reclamar, é hora de, não tô nem comendo, prof, eu só tô estudando, ótimo. Não tô nem dormindo, tô só estudando, é assim mesmo. Ai, prof, que absurdo, é assim. Tudo na vida que é bom, que é muito bom, todo grande objetivo, exige-se muito esforço. Para de acreditar em fórmula mágica, exige-se muito esforço. Tá bom? Eu tive muito esforço para escrever um material que com poucas páginas respondesse todas as questões. Foram muitas noites em claro. Foram muitas questões respondidas. Você acha que eu decoro tudo isso? Não. Eu estudei muito. Para quê? Para mastigar o conteúdo. Meu trabalho foi como vou mastigar o conteúdo para o meu aluno. E esse foi o meu trabalho. Eu vou mastigar, eu vou mostrar para ele o que é mais cobrado, eu vou encaixar as questões. Eu quero que ele estude em menos tempo, responda mais questões em menos tempo. Então eu já tive um trabalho de criar para você uma ferramenta poderosa. Agora é seu dever fazer a sua decisão certa, né? Tomar a decisão de passar e fazer o que for necessário. Tá bom? Um beijo grande. Quem quiser o material é só entrar em contato no direct. Tchau, tchau, beijo. Tchau, tchau, gente.